E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito e se interesse pelo nosso conteúdo. Nesse vídeo eu estarei trazendo novamente uma lista de ações, vai ser uma lista com um filtro baseado nos menores PLs da Bolsa, pelo menos no momento atual que eu gravo esse vídeo, no dia 18/5/2025. Lembrando que nada vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos, é apenas um vídeo informativo e o PL é um interessante indicador para a gente saber se as ações estão baratas. Só que nesse vídeo eu não vou trazer apenas empresas boas. Tem empresas que estão com o PL muito baixo por causa de ganhos não recorrentes, ou seja, ganhos que fogem da operacionalidade da empresa. Então ela não está ganhando porque ela gera esse valor, mas porque teve alguma venda, alguma operação fora do cotidiano para essa empresa que fez com que ela ficasse com o PL muito baixo. Portanto, é interessante a gente saber analisar corretamente cada ativo para não cair em armadilhas analisando apenas o PL. Para quem não sabe, o índice PL é o índice preço-lucro e serve para identificar o otimismo ou pessimismo usados no mercado para os investidores, além de contribuir na identificação de oportunidades financeiras. Também conhecido como múltiplo de lucros, é uma medida bastante popular entre os investidores pessoa física, gestores e investidores institucionais. O PL é basicamente o preço da ação dividido pelo lucro da ação, ou seja, vai medir o tempo que a empresa leva para reaver o seu capital, baseado se o lucro ser constante, digamos assim, quanto tempo ela leva para reaver o capital com base no valor de mercado que está sendo negociado. E a 10ª posição aqui da nossa lista é a HIB6, o Parque Anhembi. Está cotado no momento que eu gravo esse vídeo a R$ 55,00 por ação, sua máxima das últimas 52 semanas. Com um PL bem reduzido de apenas 4,08 e um PVP de 1,94, a empresa tem um yield zerado porque não está gerando resultados interessantes para a distribuição. Tem um ROI absurdo de mais de 47%, caixa de mais de 55 milhões para uma dívida bruta de apenas 3 milhões. Sobrando uma dívida líquida negativa de 51 milhões. Teve um prejuízo de mais de R$ 1 milhão no último trimestre e um lucro de mais de 115 milhões nos últimos 12 meses, que é justamente o que está fazendo o PL ficar extremamente reduzido. Próxima ação da nossa lista é a Sanepar, a SAPR4, valendo mais de 9 bilhões hoje na bolsa, cotada a 6,11, próxima da sua máxima que foi 6,41 nas últimas 52 semanas. Ela está com PL de apenas 3,89 e um PVP de apenas 0,77, com um yield positivo de quase 6% e um ROI de mais de 19%. A empresa tem um caixa de quase 2 bilhões para uma dívida bruta elevada de mais de 6 bilhões, porém bem controlada por se tratar de um setor bem perene. Lucrou mais de 1 bilhão no último trimestre e de mais de 2 bilhões de lucro nos últimos 12 meses. E a próxima ação aqui da nossa lista é a EALT3, Eletroaço Autona, uma empresa bem fora do radar da maioria dos investidores. Está cotada a R$ 15,00, próxima da sua máxima que foi R$ 15,50. Mais uma ação que está perto das máximas e que acumula valorizações significativas nos últimos meses e anos. A empresa está com um PL de apenas 3,56 e um PVP de 1, ROI de quase 30% e yield de quase 4%, com um caixa de mais de 10 milhões de reais, porém uma dívida bruta um tanto quanto elevada de mais de 100 milhões, sobrando 98 milhões de dívida líquida positiva. Porém, teve um lucro expressivo no último trimestre que ajudou a diminuir o PL, um lucro de mais de 40 milhões. E nos últimos 12 meses, no acumulado anual, 94 milhões de reais de lucro. Próxima ação da lista é a HITA4, a Hércules, uma empresa de utilidades domésticas, cotada a R$ 5,70, perto da mínima nesse caso, que foi R$ 5,07 por ação. Está com um PL muito reduzido de apenas 3,30 e indicadores extremamente bagunçados e misturados, positivos em uns critérios e negativos em outros. Com um caixa muito reduzido de apenas 32 mil para uma dívida de 324 milhões,
fazendo com que a empresa ficasse com um patrimônio líquido negativo em menos 350 milhões, ou seja, praticamente caixa zerado para uma dívida absurda. Gerou um lucro de apenas 82 mil no último trimestre e 882 mil nos últimos 12 meses, valores extremamente reduzidos se tratando de uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores. Próxima ação é um pouco mais famosa, a JHSF3, a JHSF Participações, uma empresa de incorporação de shopping centers, cotada 5,12 por ação, perto da máxima que foi 5,24, valendo mais de 3 bilhões na bolsa. PL extremamente reduzido de apenas 3,27 e PVP de 0,61, com um yield de quase 8% e ROI bem alto de mais de 18%. Caixa de quase 2 bi para uma dívida de 5,1 bi, sobrando mais de 3 bi de dívida líquida positiva, porém algo controlado pelos resultados que a empresa está gerando. Gerou um lucro de mais de 348 milhões no último trimestre e de mais de 1 bilhão se considerarmos o acumulado anual dos últimos 12 meses. E a próxima ação da lista é a Prio 3, a PetroRio, cotada a 39,43 enquanto eu gravo o vídeo, mais ou menos entre a máxima e entre a mínima das últimas 52 semanas. PL de apenas 3,12 e PVP de 1,33, com um ROI absurdo de mais de 42% e um yield zerado porque ela não costuma distribuir dividendos no seu estatuto. Caixa de mais de 4 bi e dívida bruta elevada de 22 bilhões de reais, porém algo controlado dados os resultados que a empresa tem, mais de 2 bi no último trimestre de lucro e mais de 11 bilhões nos últimos 12 meses, números extremamente altos se comparados com a média da bolsa. Próxima ação, uma empresa fora do radar que subiu muito nesses últimos tempos. É a companhia de fiação tecido Cedro Cachoeira, que subiu em 2023 600%, mas desde então, de 2024 2025, vem caindo um pouco. Cotada a 19,21 no momento que eu gravo esse vídeo, a mínima das últimas 52 semanas, a empresa tem um ROI absurdo de mais de 30% e um PL mais absurdo ainda de apenas 1,92, muito reduzido. Caixa de mais de 8 milhões, mais a dívida bruta elevada, que passa dos 393 milhões. Gerou um lucro reduzido, baixo, de apenas 4 milhões no último trimestre e de quase 100 milhões nos últimos 12 meses. Dada a dívida, são números preocupantes. Próxima ação da nossa lista é a Synproperties, a SYNE3, a Cine3, cotada a 5,53, perto da máxima de 5,87 das últimas 52 semanas. A empresa tem um yield absurdo de 126%, dadas suas constantes reduções de capital que distribuem dinheiro pra caramba para os acionistas. Lembrando que não faz parte dos resultados líquidos da empresa, mas sim dessas reduções de capital. Com um PL de apenas 1,51 e um PVP de 0,77, ela tem um ROI absurdo, dado esses resultados, de mais de 50%. Caixa de mais de 400 milhões e dívida líquida de 399 milhões. Gerou um lucro de quase 20 milhões no último trimestre e de mais de 558 milhões se considerarmos o apanhado geral dos últimos 12 meses. Números extremamente interessantes. Próxima ação da nossa lista é a Nordon Indústrias Metalúrgicas, a Nord 3, cotada a 5,60 no momento que eu gravo esse vídeo, perto da mínima de 5,38. PL muito reduzido de apenas 0,90, um PL absurdamente baixo. Indicadores negativos em todos os critérios e uma situação complicadíssima, com caixa de apenas 14 mil para uma dívida de quase 40 milhões. Seu patrimônio líquido é negativo em menos 123 milhões. Gerou prejuízo de quase 1 milhão no último trimestre e um ganho não recorrente nos últimos 12 meses de 41 milhões, fez com que ela ficasse com um PL de apenas 0,90, ou seja, se trata de ganhos não recorrentes, diferente de outras empresas que de fato estão dando resultados pela sua própria operação. E a próxima empresa aqui da nossa lista, a última da nossa lista, é a Reside 3, a Rossi Residencial, cotada 2,1 por ação, perto da mínima, que foi 1,97 nas últimas 52 semanas, fazendo com que ela ficasse com um PL absurdamente baixo e fora do normal de apenas 0,15, mesmo com indicadores negativos em praticamente tudo. Tudo é negativo, margem negativa, ROI negativo, dividend yield zerado,
caixa de 27 milhões para dívida de quase 400 milhões, patrimônio líquido negativo da empresa de quase 1 bilhão, gerou um prejuízo de 64 milhões no último trimestre e apenas um ganho não recorrente no acumulado dos últimos 12 meses que salvou os indicadores da empresa. Um ganho de 276 milhões fez com que o PL ficasse em apenas 0,15, mas algo totalmente fora do padrão. Portanto, muito cuidado ao analisar indicadores de maneira individual. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.